O Sem Censura está começando agora. Hoje vamos descobrir o que é uma personalidade borderline, um transtorno que afeta cerca de 2% da população no mundo e que a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa vai explicar para a gente com detalhes. Menos detalhes, claro, que no livro Corações Descontrolados, que ela está lançando agora, onde ela usa exemplos de pessoas famosas, personagens de ficção, para explicar os sinais do transtorno. É um transtorno que afeta mais as mulheres. A gente começa com essa pergunta, o que é borderline? Porque agora tudo é um transtorno, né? Nem sempre, né? Todo mundo é um pouco, né? Todo mundo é um pouco transtornado. Aliás, a vida é tão transtornante que faz sentido mesmo. Mas tem uma coisa, de perto ninguém é normal mesmo. É. Não existe esse cérebro perfeito que as pessoas batem no peito e dizem, eu sou normal. Todo mundo tem um cérebro que funciona melhor numa área, menos na outra. Se existe um cérebro perfeito, é de Deus. E aí a gente ainda não viu a cara dele. É. Né? Mas nem tudo é transtorno, pode ter traços. Pode ter só traços. Pode ser só traço. E traço costuma ser bom. Você ter um pouquinho de cada coisa costuma ser bom. O traço nunca é ruim. O borderline é uma pessoa que está sempre na borda, quase ali, quase aqui, é isso? É, a gente costuma dizer que o borderline, né, o nome, apesar de ser um nome americano, diz muito do transtorno, né? É o que está à margem, é o que margeia. E é a personalidade dos limites, né? Do não ter limites, onde as emoções transbordam. Se a gente for pensar bem, por exemplo, antes de tudo tem que falar que antes de ser uma doença, é um transtorno de personalidade. Isso faz uma diferença enorme. Porque a personalidade, Leda, é o que a gente é o nosso jeitão, digamos assim, né? Como o leigo diz. Fulano tem um jeitão meio esquisito, fulano tem um jeitão mais emocional, sempre chora, está sempre comovido. Quer dizer, o borderline é uma personalidade que se caracteriza basicamente por uma dificuldade enorme nos relacionamentos, principalmente os íntimos. São pessoas muito difíceis no contato íntimo, seja profissional, seja afetivo, principalmente afetivo, das pessoas mais íntimas. Tem uma instabilidade de humor muito grande, e eu digo instabilidade um pouquinho diferente porque é uma reatividade. Então, por exemplo, são pessoas que podem levantar muito bem e uma coisinha muito pequena, tipo assim, a torneira deu defeito. Aquilo pode fazer com que a pessoa fique totalmente irritada, totalmente mal-humorada. Quer dizer, é quase uma incontinência desse humor. E isso acaba trazendo muito problema. Uma outra coisa que essa pessoa também tem, quer dizer, coloquei a dificuldade de relacionamento, a instabilidade do humor. São 4, tá? Impulsividade. São pessoas que manifestam impulsividade, muitas vezes comprando demais, falando demais, correndo demais, tudo demais. Né? Então, são pessoas... Tendo certeza demais. Certeza demais, aquelas pessoas mais quase radicais. E são pessoas que têm uma autopercepção de si muito negativa. São pessoas que se veem sempre muito pior do que são, seja fisicamente, na aparência. Tem pessoas que chegam a dizer, eu detesto o que eu vejo no espelho. E são pessoas bonitas, se você for ver. Então, tem uma visão de si muito distorcida e uma autoestima quase zerada. O grande problema do border, eu diria, é que ele tem tanta falta de autoestima e tanta falta de uma personalidade, de uma segurança afetiva interna, é como se fosse um vácuo, que essa pessoa ela precisa sempre da relação com o outro para se sentir alguém. Então, são aquelas mulheres, por exemplo, que se namora um pastor, vira quase a pastora. Se namora um surfista, ela é capaz de pegar onda. São pessoas que têm uma personalidade fluida, né? Tamanho é o oco que essas pessoas têm. Então, é como se ela tivesse que ter o outro para se legitimar. E isso traz um prejuízo a essas pessoas muito grande. Nossa. Porque ela busca não ser rejeitada, ser super importante na vida daquela pessoa, mas ela acaba sufocando o outro por isso. E é rejeitada exatamente por isso. Por esse desespero de não ser rejeitada. Então, recapitulando, uma pessoa instável. Grande dificuldade de relacionamento. Por exemplo, um border, quando você tem uma amizade eventual, é divertidíssimo. Você sair com um amigo, com uma amiga border, eventualmente. Quando você passa a ter um convívio íntimo, é muito difícil. Porque ela se revela possessiva, extremamente ciumenta, extremamente carente.
né? Passa a te exigir muito. Então, a instabilidade do humor, que é um humor que muda rapidamente, várias vezes ao dia, e por coisas bobas. Pessoas que, às vezes, na impulsividade, têm uns ataques de raiva. Afetivamente, são aquelas mulheres que quebram as coisas quando estão com raiva do marido, né? São aquelas, assim, que, às vezes, fazem coisas que estão dentro da impulsividade. O que você botou aí? Eu botei instabilidade reativa, exatamente. Impulsividade, essa impulsividade pode estar vindo sempre nessa coisa de uma raiva muito grande, uma descarga de raiva e fúria, muitas vezes. Uma autopercepção péssima, a pessoa se vê muito pior do que ela seja, tanto na questão material quanto na questão da autoestima, né? E disfuncionalidade, principalmente nos relacionamentos. Quanto mais íntimos, maior a disfuncionalidade. Sofre muito, sofre e faz sofrer. Isso é super importante. Agora, diferente do psicopata, que é outro transtorno de personalidade que eu já falei aqui, o psicopata, ele faz mal ao outro porque ele não tem sentimento nenhum. Então, ele seria 100% razão, 0 emoção. O border é o contrário. Ele é 100% emoção e 0 razão. E isso mas traz ele não faz muita mal ao confusão. outro, a princípio? Pode fazer, mas por desespero. Por exemplo, por excesso de sentimento. Por excesso de sentimento. E, por exemplo, uma mulher que se vê rejeitada e ela tem naquele marido, naquele namoro, a vida, né? Faz tudo em função dele. Se ela se projeta no outro... Exatamente. Se legitima no outro, na hora que ela se sente ameaçada para perder, ela é capaz de qualquer coisa. O border é aquela pessoa que, a gente pode dizer assim, fica cego de raiva. A expressão cego de raiva se aplicaria muito bem. Agora, é importante que a gente veja também, existem 2 tipos básicos de personalidade border. A explosiva, que é essa que grita, que quebra, que faz escândalo, depois se arrepende profundamente. E a implosiva, que é aquela que sofre e costuma se autodestruir. São pessoas que realmente acabam ou bebendo demais, ou se machucando demais, ou elas implodem. Esse diagnóstico é fácil? Não. É muito difícil. Se leva mais ou menos uns... a gente tem uma pesquisa que as pessoas levam, em média, no Brasil, 10 anos antes de ter um diagnóstico certo. Por quê? Porque ninguém procura, o border não procura ajuda falando assim, olha, eu sou uma pessoa muito difícil, muito complicada, eu sou muito possessiva, eu tenho muitos ciúmes dos meus amigos, de tudo que está muito próximo, eu faço um barraco quando alguma coisa não vai bem. Não. O border é aquele que vai procurar quando ele recebe a primeira rejeição afetiva. Então, geralmente, é uma personalidade que a gente detecta na adolescência. Quando aquela menina recebe o primeiro fora, a primeira rejeição. Então, ela cai numa depressão, que a gente acha que é depressão, mas não é. É uma reação àquela rejeição. E ela pode chegar até a idade adulta e só perceber isso quando o marido abandona? Pode, se ela muda viveu... de casamento? Sim, pode. E é aquela pessoa que costuma, assim, se não tratada, ela costuma viver em função daquele casamento desfeito o resto da vida. Então, ela fala do ex-marido que está separado há 20 anos como se tivesse separado ontem, né? É como se o disco afetivo não andasse. Ele emperra, como se no tempo do vinil, né, que a gente ficava ali, a emoção do border, ela está o tempo todo nessa confusão e sempre presa às coisas negativas. E quando tem filhos, esse sentimento é dividido ou o foco continua sendo o casamento? Continua sendo o casamento. Grande, por exemplo. Continua sendo o casamento. Os afetos, em geral, passam a ser a prioridade dessa personalidade. Então, por exemplo, uma mãe border, quando ela não é tratada, ela é uma mãe que traz muitos malefícios a seus filhos, porque ela tende a sufocar e ela tende a ser uma mãe de cobrar muito, mas ao mesmo tempo não é aquela mãe que se dedica, porque ela está muito mais preocupada em controlar o marido, né? Em preservar o seu afeto. É bem difícil. Você uma sogra, assim, uma ex-mulher do seu atual marido? Uau! Exatamente. Sobra para todo mundo. Se for do tipo explosiva, sobra para todo mundo. Se for do tipo implosiva, são pessoas que... Sobra também, porque se ela se machucar, vai pedir o ex-marido para ajudar. Não. Quem vai pedir ajuda geralmente são os filhos, amigos, porque ela implode mesmo. E quem leva essa pessoa ou indica, vá se tratar, não sei o quê, é sempre o... Geralmente são os parceiros afetivos, porque
gostam da pessoa, e são pessoas, assim, num primeiro contato, maravilhosas, são pessoas divertidas, são pessoas muito sensíveis, são pessoas cultas. Por isso que eu estou falando, o traço border é maravilhoso. O traço, não o transtorno. Porque o traço border são pessoas sensíveis, gostosas de você conversar, são divertidas. Mas se você começa a aprofundar muito, são pessoas que começam a necessitar de você, pela dependência afetiva. E ela, em algum momento, esse transtorno se mistura com outros transtornos? Quer dizer, fica parecido? Muito parecido. Com bipolar? Muito parecido. Por exemplo, em geral, no Brasil, a border é muito pouco diagnosticado. Se faz diagnóstico como se fosse tudo no campo da bipolaridade. Mas é muito diferente. Porque o bipolar, essa mudança de humor é muito bem marcada. Tem uma fase, é uma coisa bem vista, assim. É uma depressão mesmo. O border não, é depressão assim, você tem uma filha adolescente que o namorado largou, aí ela fica na cama, ai, quero morrer, é o amor da minha vida, todos são amores da vida, isso é muito interessante no border. Aí, se chegar uma colega e falar, tem um garoto para te apresentar, que chegou de Minas hoje, muito bacaninho, mineirinho perfeito, a pessoa é capaz de se maquiar e sair. E aí a mãe fala assim, mas isso é falta de vergonha na cara. O bipolar não. Não. Parece bipolaridade. Lembra, isso, né? Isso é uma grande diferença. Lembra muito, que tem a tal da bipolaridade mista, que é exatamente assim, a pessoa está em depressão e de repente fica ótima. A questão do border é que é um transtorno de personalidade, ou seja, a pessoa sempre foi assim. Por exemplo, qualquer um de nós aqui pode imaginar o que é ser border, quando a gente se apaixona. Quem é que não se lembra aqui quando se apaixonou? Aquela coisa de você ficar ligando 10 vezes. Apaixonado fica no telefone 2, 3 horas e acha que ficou 15 minutos. Né? E falando sabe-se o quê, porque repete. Então, todos nós aqui, que já nos apaixonamos e que, se Deus quiser, vamos nos apaixonar ainda muitas vezes, vivemos esse momento border de ser, tá? Mas a questão é que o border vive assim. Agora, você imagina o que é viver aquela coisa obsessiva, aquela coisa em função da pessoa que você está apaixonada, você quer saber o que fez, o que não fez. Tudo bem, numa paixão, isso aí 2, 3 meses, você segura a onda, tem um lado positivo. Agora, viver assim é uma coisa que demanda uma energia do cérebro absurda. Nossa, deve dar umas É muito no campo afetivo, né? Sim, muito. É sempre ligado ao amor, você falou afetividade, né? Mas sempre ligado ao amor, do jeito que você fala, sempre é um ponto sempre desencadeador. Tanto que, por exemplo, as crianças border são fofas. São crianças afetivas, meiguinhas, cantam, dançam, são muito fofas. Você só tem a noção da personalidade na adolescência, que é quando ela se depara com a primeira questão afetiva, né, de paixão. Aí você vê, chega mães e fala assim, a minha filha era uma fofa, era não sei o que, agora ela está assim, descontrolada, me responde, se desespera. Né? É bem nessa questão da adolescência. Eu falei na abertura